Os instrumentos são variados conforme se trate de marco de referência, de diagnóstico ou de programação. Eu tenho trabalhado com muitos bons resultados, isso está nos meus livros documentado, para um marco de referência fazer um grupo de questões, que poderiam ser questões assim: como sentimos a realidade social? O que para nós está bem ou está mal na realidade social? Mas essa pergunta pode ser desdobrada em muitas, por exemplo, como você explica as questões importantes, quais são os principais problemas da humanidade, poderiam ser instrumentos desse gênero. Segundo, para marco doutrinal ou para marco político, que tipo de sociedade queremos construir? Às vezes essa mesma pergunta sozinha é suficiente, mas eu tenho desdobrado essa pergunta em muitas, por exemplo, qual é a caracterização do ser humano que você faz? Naturalmente, a gente passa essas perguntas para que todos respondam. Quando tem a resposta de tudo isso, reúne tudo num texto, e aí se discute em cima desse texto, que são as ideias do próprio grupo. Então, ainda continuando, com respeito ao marco doutrinal, quais são as principais características de uma sociedade justa? O que seria uma sociedade participativa? Nós queremos, que tipo de sociedade nós queremos, e assim por diante. E para o projeto pedagógico, que tipo que princípios, que características deve ter a nossa prática pedagógica para ajudar a construir aquela sociedade que queremos. Então são instrumentos assim que podem ser simples, no sentido de ter uma, duas ou três perguntas, mas que podem ser também extensos, porque aí permite uma possibilidade maior de professores, pais, alunos, comunidade em geral responder. Claro que para o diagnóstico você precisa construir novos instrumentos. Os instrumentos do diagnóstico são sempre obrigatoriamente ligados ao que resultou do marco referencial. Quando nós temos um marco referencial, isolamos o projeto pedagógico e vemos quais são os grandes temas tratados nesse projeto pedagógico. Por exemplo, no projeto pedagógico trata-se de cidadania, trata-se de escola ligada à realidade. Então eu vou fazer grandes perguntas para as pessoas. Até que ponto a nossa escola desenvolve a cidadania? Até que ponto a nossa escola se liga com a realidade? Obviamente, se dermos ajuda, escrevermos, por exemplo, indicadores, o que significa ser ligado à realidade, o que significa desenvolver a cidadania, as pessoas vão responder mais facilmente. E para a programação, são instrumentos bem mais simples ainda. Que atitudes, que regras, que rotinas, que ações você pensa que seriam necessárias para a nossa escola diante do diagnóstico que fizemos. Vejam que uma etapa está sempre subordinada à anterior. A etapa da programação está subordinada às necessidades que apareceram no diagnóstico. A etapa do diagnóstico está subordinada às propostas que apareceram no marco referencial. O trabalho coletivo e a autonomia são duas questões que estão próximas, elas são duas questões muito complicadas na escola. Eu chego a dizer, por exemplo, que a escola não consegue planejar porque ela não tem suficientemente autonomia. Ela está presa pela sociedade, está presa pelos conselhos de educação, está presa pelas autoridades educacionais de um modo geral. Ora, quem não tem autonomia não pode planejar, porque planejar é exatamente decidir, escolher. Planejar é optar. Ora, quem não tem autonomia não pode optar. A gente está buscando o trabalho coletivo exatamente para que a escola adquira esta autonomia. Se você ouvir alguém do Conselho Nacional de Educação, eles vão lhe dizer com toda a energia: a escola é livre para fazer o que bem entender. Na prática, isso não é verdade. Na prática, ela está constrangida, não apenas pelas secretarias de educação, pelos conselhos de educação, mas sobretudo pela expectativa da sociedade. Então é preciso aumentar a força dos professores, do pessoal que trabalha em escola, mas naturalmente aumentar essa força, não
não impondo-se à comunidade, mas pelo contrário, assumir a força junto com a comunidade. Para quê? Para que se possa ter essa autonomia e a partir dessa autonomia fazer um trabalho coletivo. Por quê? Porque, embora sejam duas coisas diferentes, a autonomia da escola e o trabalho coletivo, um está envolvido no outro. Só no momento em que a escola se sentir como um grupo em andamento, como diria assim, uma caravana em processo, é que ela vai assumir a sua autonomia. Enquanto houver alguns professores que sim, que entendem que eles deveriam criar um novo processo escolar, e aí quando eu digo novo processo escolar significa um novo conteúdo, uma nova metodologia, um novo processo de avaliação inteiramente diferente, só esse novo processo escolar só será possível quando a escola assumir a sua condição de trabalho coletivo e com isso conseguir a sua autonomia. O principal eixo norteador para uma direção, para uma administração, para uma gestão participativa, democrática, é a existência de planos, não só planos administrativos, que esses correspondem à direção, mas planos político-pedagógicos construídos pela comunidade escolar, e aqui quando eu digo comunidade escolar estou pensando professores, pais, alunos, funcionários. Portanto, um plano político-pedagógico construído pela comunidade que ultrapasse as próprias direções. Então, só é possível isso tudo quando, eu até diria, só é possível uma direção democrática, uma gestão democrática, uma gestão participativa, quando houver um plano que seja mais forte que a própria vontade das pessoas envolvidas. Então, muda-se o diretor, mas há o plano político-pedagógico da escola, que não foi construído pelo diretor, mas que foi construído por todos. Então, neste caso, a direção, a gestão será administrativa, será participativa. Por quê? Porque a administração, a atribuição da administração será apenas fazer cumprir o plano que todos juntos construíram. Aí, necessariamente, a administração será participativa e democrática. Se eu tivesse que citar uma experiência, eu citaria a mais simples de todas. Uma que eu vivi quando fui coordenador pedagógico de uma escola pública. Eu queria que houvesse um projeto político-pedagógico nessa escola, mas não havia nada nesta escola que permitisse a gente pensar. Era uma escola onde cada professor fazia o que queria, onde não havia uma administração firme e segura. Então eu fiz um instrumento muito simples. Distribuí aos professores umas perguntas sobre que tipo de sociedade eles achavam que era importante que nós ajudássemos a construir e que tipo de projeto pedagógico nós deveríamos ter. E como nós não tínhamos tempo de nos reunirmos, dei estas perguntas para que os professores levassem para a escola, para casa, e no caso só os professores podiam participar, porque não havia condições de alunos, nem funcionários e muito menos pais participarem. Só os professores levaram para casa. De 70 professores, apenas 12 responderam as perguntas. E eu fiz como se todos tivessem respondido. Por quê? Porque todos tiveram a oportunidade de responder. Peguei essas 12 respostas, organizei um texto, fiz uma cópia para cada um e convoquei uma reunião que durou 2 horas, em que nós lemos em plenário os textos, e cada um tinha uma cópia do texto, era um texto bastante simples, com a contribuição das 12 pessoas, eu não botei nenhuma vírgula, simplesmente reuni tudo o que eles tinham dito. E a partir daí, foram aos grupos e debateram e voltaram ao plenário e disseram o que devia ser mudado ou não.
Eu peguei este material e refiz o texto a partir do que eles tinham dito. Em seguida, e aí tinha um texto, com isso eu tinha um texto de 3 páginas, em que se dizia mais ou menos que tipo de sociedade se pretendia alcançar ou ajudar a construir e que tipo de processo pedagógico a nossa escola. Aí eu tirei os pontos principais que estavam no nosso projeto pedagógico e fiz perguntas, fiz um novo instrumento aos professores, só os professores participavam. E dei a todos os professores de novo 11 perguntas. Até que ponto a nossa escola leva em conta o mercado, porque era uma escola profissionalizante. Até que ponto a nossa escola está ligada à realidade. Até que ponto a nossa escola é democrática. Enfim, os 11 itens importantes que eles tinham ressaltar. Eu achei o resultado extremamente importante. Por quê? Em vez de 12 professores responderem, e o processo foi o mesmo, levarem para casa, 48 responderam dos 70 professores. Então tivemos naturalmente, isso era um diagnóstico naturalmente feito segundo, isso é muito importante, um diagnóstico feito segundo as condições que estavam dadas naquela escola. Existem escolas que podem fazer um diagnóstico levando 3 meses, fazendo um diagnóstico bem feito com indicadores, etc, mas no caso a possibilidade era essa. Mas 48 professores responderam. Quando se dá a possibilidade de participação e se leva a sério as respostas que as pessoas dão, aumenta a participação. Então nos reunimos, eu de novo fiz um texto com aquelas 48 respostas, e quando nos reunimos, cada um com um texto, para ler o texto em conjunto e depois ir aos grupos para debatê-lo, alguns professores se revoltaram, porque lá estavam escritas coisas que aconteciam na escola, por exemplo, que se maltratavam os alunos e coisas assim, e alguns professores começaram a dizer, mas eu não faço isso. E ficou claro que não se estava dizendo que este professor fazia, nem este professor. Apenas o texto dizia, alguns professores fazem isto, outros professores fazem isto. E era um texto longo, de umas 8 páginas. Lemos, vamos aos grupos, debatemos, voltamos a plenário, cada grupo disse o que tinha achado, se estava de acordo, se achava que era verdade, se não era verdade. Nesse momento, 3 professores se retiraram da sala porque não aguentaram a análise da própria realidade, à luz do que aquilo mesmo que eles, professores, tinham dito que queriam. Mas nós continuamos porque achávamos que estávamos no caminho certo e os professores estavam achando que sim, tanto que a participação aumentava. E a partir daí, então, eu escrevi de novo o texto a partir do que os grupos disseram e fiz uma lista de necessidades na nossa escola, necessidades concretas, por exemplo, presença total em todo o tempo na sala de aula, que era uma das coisas que aparecia, mais adequação do currículo às necessidades dos alunos. Enfim, fui fazendo todas aquelas necessidades. E aí um dia assim nos reunimos durante 2 horas e foram indicadas essas necessidades dos professores em texto escritas e cada pessoa tentou pensar um pouco sobre como se poderia na nossa escola satisfazer aquelas necessidades. Aí fomos nos grupos, cada grupo fez uma proposta e aí sim, aí há uma necessidade de, como recebemos muitas propostas, muitas vezes, e no nosso caso era típico, os professores não sabiam das possibilidades da escola, não sabiam recursos de que dispunhamos nem nada. Então nós da administração, eu como coordenador pedagógico, a orientação educacional, a direção, diretores, 2 vice-diretores, nos reunimos, éramos umas 8 pessoas, e juntos fizemos uma proposta a partir do que eles disseram. Evidentemente que aí não seguimos o mesmo processo das 2 primeiras etapas, de simplesmente transcrever tudo. Aí vimos o que era possível fazer naquele momento, naquela escola. E com isso fizemos uma proposta para 3 anos, que submetemos de novo aos professores, que quase não fizeram mudanças, porque compreenderam as possibilidades e os limites que a nossa escola tinha. E aí sim, aí vem uma coisa importantíssima, tão importante como esse processo de que eu até agora falei, que é que a direção, ou por ela mesma, quando é uma escola pequena, ou por uma coordenação pedagógica, ou por um grupo, que pode ser um grupo simplesmente de 3 pessoas, até 2 pessoas, que eventualmente pode ser uma pessoa só,
coordene a implantação do processo, coordene a execução daquelas coisas e promova contínuas avaliações. Quando eu digo contínuas, não são contínuas todas as semanas. Quando eu digo contínuas, são de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, junto com todo o grupo, para dar satisfação do que está indo, para tomar satisfação também das estratégias propostas, das normas propostas, que foram aprovadas por todos e assim por diante.